boa noite. Gostaria de saudar a todos que estão nos assistindo hoje, dia 9 de setembro de 2020. Estamos aqui com mais um programa Colocando o Processo em Prática pela ESA, pela Escola Superior de Advocacia da Bahia. Queria saudar a todos, queria dar assim, as boas-vindas a todos para mais uma edição do nosso programa. Queria reiterar o agradecimento à nossa diretoria da OAB da Bahia, à nossa diretoria da ESA da Bahia e já começar aqui apresentando nossos dois convidados da noite. Queria dar as boas-vindas a Jaqueline Milk, lá do Rio Grande do Sul, ao Helder Queiroz dos Santos, lá do Mato Grosso. Sejam bem-vindos à Bahia, ainda que virtualmente. Sejam bem-vindos à ESA da Bahia. E aí vamos ter hoje, como sempre, duas excelentes explanações. Jaqueline vai falar sobre colisão entre normas no CPC e a técnica da ponderação. E o Helder vai falar sobre comportamento processual contraditório. Vocês que estão nos assistindo ao vivo, fiquem à vontade para poder fazer as intervenções que entenderem adequadas. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer aí no YouTube, que eu transmito aqui para nossos convidados. Tá joia? Queria saudar os dois, sejam bem-vindos. E já vou passar a palavra para Jaqueline. Jaqueline, minha gente, é doutora e mestre na Unicinos, é especialista em Direito Processual Civil pela PUC do Rio Grande do Sul, professora universitária e sócia da Milk e Lucena Advogados Associados. Eu preciso, como eu falei, né, como eu disse antes, Jaqueline vai falar sobre a colisão entre as normas do CPC e a técnica da ponderação. Preciso, antes de mais nada, dizer que outro dia, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de Jaqueline, antes de ler os trabalhos, os livros dela, etc., foi através do professor Calmon de Passos. Eu fazia mestrado na época, era orientando de Calmon, e aí, num belo dia, acho que lá pelos idos de 2005, ia acontecer a banca de mestrado dela, e o professor Calmon, então, iria viajar naquela época, aquela oportunidade, lá para o Rio Grande do Sul, para participar dessa banca. E aí ele foi, participou, etc. Voltou falando muito bem da banca, falando muito bem do trabalho de Jaqueline. E aí ele me entregou a arguição. Ele leu o trabalho, ele fez uma arguição, né? Fez uns comentários e me entregou. E aí, gente, quando começou a pandemia, essa coisa de isolamento social, eu resolvi organizar meus papéis aqui, digitalizar um bocado de coisa, porque, a bem da verdade, eu tinha que ir um bocado de texto, tudo em papel. Quando a gente viaja para fazer mestrado fora, doutorado fora, para estudar, a gente tira, na época, né, naquela época das antigas, tirava um bocado de cópia e aí ia juntando. Eu tinha isso tudo guardado aqui no armário, e aí resolvi digitalizar para salvar tudo na nuvem. E aí encontrei também os documentos que eu tinha da minha época do mestrado. E aí é isso que eu encontro lá a arguição do professor Calmon em relação à banca de Jaqueline. Eu falei, não aguentei. Aí digitalizei, aí mandei para a Jaqueline. Falei, Jaqueline, olha o que eu encontrei aqui, você lembra disso? Ela, obrigada, a arguição do professor Calmon. E aí estamos aqui agora, em plena quarta-feira, tratando agora do processo, para poder falar um pouquinho aí do processo e colocar o processo em prática. Jaqueline, seja bem-vinda, a palavra está com você. Boa noite a todos. Obrigada, Adonias, pelo convite para participar desse debate na tarde de hoje. Gostaria de cumprimentar também o professor Helder, que eu tive a grata satisfação de conhecer hoje. E estou muito feliz de estar aqui. Em razão do professor Calmon, como eu disse, para o Adonias, a primeira vez que eu ouvi falar do Adonias foi em 2005, pelo professor Calmon, como um dos mais brilhantes alunos do professor Calmon. Ele fez um elogio muito grande ao Adonias na época. Eu sempre fui fã do professor Calmon desde a minha graduação em Direito. Eu percorri as palestras do professor Calmon, acho que foi um dos maiores oradores que nós já tivemos, além de um profundo conhecedor de processo. E quando eu defendi, foi a minha tese de doutorado que eu defendi em 2005,
eu fiz questão que o professor Calmon estivesse na banca. Acho que foi a última tese, até a última banca que ele participou. Eu lembro bem que liguei para a casa de praia dele, eu fui atrás dele, insisti muito para que ele viesse, e ele aceitou. Eu digo sempre, ele tinha 85 anos na época, mas uma energia de 20. Eu acredito, leu detidamente a tese, então é uma alegria estar aqui, relembrar o professor Calmon de Passos, o contato com Adonias, efetivamente. Então, me faz muito feliz de estar aqui na tarde de hoje em razão disso. Eu digo sempre quando começo as minhas falas, e eu vou obedecer bem o tempo, tá, Adonias? Eu estou controlando aqui para não invadir do meu colega. Então, estou com o relógio ao lado. Eu costumo dizer sempre, eu sou professora universitária, eu sou acadêmica, mas antes de tudo eu sou advogada. Então, falo uma advogada, eu digo, eu sou advogada, morrerei advogada. Então, os meus posicionamentos, efetivamente, e farei posicionamentos críticos aqui, são de quem milita numa advocacia tanto de primeiro grau, segundo grau, corte superior. Então, uma advocacia contenciosa, advogo também no âmbito extrajudicial. E esse tema eu escolhi quando conversei com a Adonias. Eu trabalhei esse tema na ASP há umas 2 semanas e foi bastante interessante porque gerou muito debate, gerou muita discussão e eu achei interessante. Então, por essa razão, a escolha do tema também. E aqui também essa escolha acho também interessante porque teve no Código de Processo Civil a influência de um outro baiano que é o Fred Didier. Então, por isso, nós temos, eu como admiradora do professor Calmon, eu digo, temos um tema de um outro baiano, do Didier, que trouxe essas questões para o Código de Processo Civil de 2015. E aqui, para quem não me conhece, eu tenho uma formação, eu digo, a minha formação de processo civil foi essencialmente com o professor Ovídio Batista da Silva, com quem eu trabalhei, pesquisei durante, eu diria, mais de 20 anos, e depois, em mestrado e doutorado, eu tenho uma influência bastante forte do Lênio Streck, Leonel Severo Rocha. Então, são influências teóricas que tive. Bem, a escolha, então, aqui com relação à ideia que eu trago, e que eu vou trazer com vocês, eu vou trazer a ideia do Código de Processo Civil de 2015, que trata da ponderação no parágrafo 2º do artigo 489, eu vou trazer o código, a visão do código, que é a visão do Fred, e depois eu vou trazer a crítica que o Lênio Streck faz a essas questões. Eu vou trazer os dois lados, eu diria os riscos, efetivamente, acertos de que nós tivemos aqui no código. O que nós visualizamos no artigo 489 do Código de Processo? E aqui eu vou me valer, existe um artigo publicado, para quem tiver interesse, do André Caran Trindade, é um artigo que está publicado na revista da Universidade Federal de Santa Maria, onde ele aborda essa questão do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do 489. Em que sentido? O parágrafo 1º do artigo 489, vocês devem estar lembrados que foi muito debatido, principalmente por ocasião da entrada em vigor do Código, ele traz requisitos para que se considere uma decisão fundamentada. Então, ele traz requisitos, ou seja, o magistrado ele não pode se utilizar de conceitos gerais, ele não pode se utilizar de motivos que se prestem para justificar qualquer decisão, ele não pode simplesmente indicar uma súmula, um enunciado, ou seja, o 489, parágrafo 1º, ele obriga a que a decisão seja fundamentada. Alguns dizem, para que esse parágrafo 1º do artigo 489, se nós já temos na Constituição Federal o artigo 93, inciso 9º? O que eu digo? Nós temos um problema, e aqui quando eu falo desse problema, eu não me refiro a todos os magistrados, porque nem todos são iguais, mas nós temos um problema, e os advogados que me ouvem conseguem com certeza entender bem isso, nós temos problema na fundamentação de decisões. Temos. E qual é o problema? A ideia foi, do 489, parágrafo 1º, que as decisões viessem a ser fundamentadas. E eu digo, me parece que é necessário, nós precisamos ter, o 93, inciso 9º, não era suficiente. Então, veio esse 489, parágrafo 1º, que foi uma das grandes contribuições que o Didier trouxe para o nosso Código de Processo Civil, no sentido de fundamentar e evitar
o livre convencimento judicial sem motivação. Eu digo, ele existe o livre convencimento, mas com a motivação que deve atentar para o parágrafo 1º. A ideia é que nós tenhamos uma decisão motivada, evitando-se o ativismo judicial. Tá? Uma das ideias do parágrafo 1º é justamente evitar-se o ativismo. O que acontece? Se, de um lado, o parágrafo 1º ele traz essa ideia, o parágrafo 2º, ele, que é o objeto da minha fala de hoje, ele confere uma abertura. E é disso que eu quero abordar com vocês. Então, para a advocacia, eu digo, foi muito bem-vindo o parágrafo 1º, embora a jurisprudência não tenha aplicado como, eu digo, muitos esperavam. A gente não tem visto uma aplicação como deveria ser do parágrafo 1º. Mas o parágrafo 2º, ele confere uma abertura e pode conduzir ao ativismo, esse parágrafo 2º. Em que sentido? O que traz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º, ele positivou a ideia de ponderação entre normas. Ele diz, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Então, quando há colisão entre normas, a opção aqui foi pela técnica da ponderação, que muitos chamam de princípio da proporcionalidade, que nós encontramos doutrinariamente. Isso aqui, essa ideia de ponderação que está nesse parágrafo 2º do artigo 489, ela não é nova, pessoal. Isso aqui é velho. Isso nasce, a ideia de ponderação, ela nasce em 1958 na Alemanha, num famoso caso Litt, que eu não tenho tempo agora de tratar com vocês, mas talvez tenha sido esse caso um dos casos mais exportados mundialmente. Mais até que muitos julgados da Suprema Corte Americana. Então, teve uma grande, eu diria, uma grande divulgação a questão. E essa ideia, então, de ponderação, ela acaba, eu diria, desde então, sendo estudada pela doutrina. E um dos autores que mais trabalha a ideia de ponderação, que vocês devem conhecer, é o Alexis. O Robert Alexis, um autor conhecido, um dos que mais, eu diria, traduzido efetivamente para o português, que trabalha a ideia de ponderação e que foi fonte, que é fonte de inspiração quando se fala em ponderação. Não se poderia deixar de falar em Alexis. Só que aqui tem um detalhe. O Alexis, quando trabalha a ponderação, o Alexis, ele não fala em ponderação entre normas. O Alexis fala em colisão entre direitos fundamentais e ele vai falar em ponderação entre direitos fundamentais ou ponderação entre princípios. É isso que o Alexis traz. Então, ele não fala em ponderação entre normas, mas fala em ponderação entre princípios, que são coisas diferentes. Então, a ideia de ponderação vem dele, mas nós não temos Alexis no parágrafo 2º do artigo 489. Por que não temos Alexis? O artigo 489, parágrafo 2º, ele fala de colisão entre normas. O conceito de norma ele é mais abrangente. Quando se fala em norma, nós temos princípios mais regras. Então, o parágrafo 2º do artigo 489, ele permite que a ponderação seja utilizada não apenas quando há colisão entre princípios, mas também quando há colisão entre regras dentro desse parágrafo 2º. Foi essa a ideia que foi trazida, e essa leitura que eu estou fazendo aqui foi exatamente o propósito do legislador. O Didier, quando aborda isso, ele coloca que, efetivamente, o Didier, Rafael Alexandria e a Paula Sarno, quando colocam, eles dizem que seria que a ponderação, tal como ela é idealizada por Alexis, tal como ela vem do direito alemão, ela seria, eu diria, insuficiente, efetivamente,
na exata medida que ela só resolve a problemática de colisão entre princípios. Só resolve a problemática da colisão entre direitos fundamentais. E diz efetivamente que ela deva, e afirmam que ela deva ser interpretada de forma mais abrangente, abrangendo também a colisão entre regras. Ou seja, que não seria restrita, ou seja, que se abrange essa ideia, efetivamente, de colisão entre princípios, mas que abranja também a colisão entre regras. Da onde vem essa ideia aqui? Essa ideia que está no parágrafo 2º do artigo 489, ela vem de um gaúcho, que é Humberto Ávila. Humberto Ávila, que também trabalha a ponderação, mas a ponderação que o Ávila traz não é a ponderação de Alexis. O Humberto Ávila, quando ele aborda a ideia, ele diz: a ponderação não é exclusividade dos princípios. As regras também podem conviver abstratamente, mas colidir concretamente. Então, Humberto Ávila, ele admite que a colisão entre regras possa ser resolvida através da ponderação e que também a colisão entre princípios possa ser resolvida através da ponderação. Eu digo, ele não nega a ideia de Alexis, mas é mais abrangente. E o que o Fred fez? O Fred adotou Humberto Ávila nesse parágrafo 2º do artigo 489. Essa ideia, eu digo, vem sendo aplicada muito antes da positivação do Código de Processo Civil pelo Supremo Tribunal Federal. Aí nós temos visto a ideia sendo aplicada, por exemplo, em contendas envolvendo, pelo Supremo Tribunal Federal, direito à imagem, direito de intimidade, direito à intimação versus direito à informação versus liberdade de imprensa. Ainda em toda a discussão que houve na ADI 4815, que trata das biografias não autorizadas, houve também a discussão sobre a ideia de ponderação, sobre a aplicação da ponderação. Ainda, a ponderação tem sido muito utilizada pelo Supremo Tribunal Federal em questões envolvendo o direito de família, como no âmbito da relativização da coisa julgada, em questões envolvendo o direito contratual, envolvendo boa-fé objetiva, que hoje também está no Código Civil, função social do contrato. Então, a jurisprudência vem aplicando efetivamente essa ideia. Aí vem a questão aqui, o Supremo Tribunal Federal, será que tem aplicado essa ideia de Humberto Ávila? Supremo Tribunal Federal, será que tem aplicado o Alexis? O que o Supremo Tribunal Federal tem feito? Existe uma tese de doutorado de um colega, de um gaúcho, que foi orientado pelo Lênio, inclusive ele recebeu o prêmio CAPES e acabou efetivamente editando o livro, a tese acabou virando livro pela Juspodium, onde ele analisou milhares de decisões do Supremo Tribunal Federal e chega à conclusão que não foi adotado Alexis. Nós não temos adoção de Alexis no Brasil. A adoção de Alexis, dentro da teoria dele, que coloca que para que se aplique a proporcionalidade envolvendo princípios, nós precisamos estar, efetivamente, devem ser aplicados 3 postulados, que seria adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Na verdade, aplicamos essa ideia do parágrafo 2º. Então, essa ideia do Código tem, sobre esse tema, há um artigo ótimo do Flávio Tartucci, de São Paulo, abordando essas questões também. Então, em linhas gerais, foi essa ideia, a origem, de onde o Fred tirou isso, motivo pelo qual o Fred tirou isso, a jurisprudência sobre o tema. Esse é um lado que nós temos. De outro lado, nós temos a crítica a essa questão. E um dos mais críticos a essa ideia é o Lênio Streck. O Lênio faz uma crítica bastante grande ao parágrafo 2º, como o André Caran Trindade também faz no artigo que eu coloquei para vocês, e a crítica consiste na forma como nós adotamos a ponderação nesse parágrafo 2º. Ele parte de uma crítica com a ideia que ponderação não seria princípio, mas estaríamos diante de uma técnica
que me parece que, em termos práticos, não tem grande relevância, mas o que me parece que tem relevância em termos práticos de crítica ao parágrafo 2º é o que eu vou mencionar agora. Qual é a objeção que o Lênio faz ao parágrafo 2º do artigo 489? Que a ideia de ponderação, que ela se presta, que ela seria compatível apenas com a colisão de princípios e não com a colisão entre regras. Por quê? Porque para resolver a problemática de colisão entre regras, o positivismo jurídico já resolveu. Nós já temos o norte para isso. Por exemplo, as normas constitucionais prevalecem sobre as normas infraconstitucionais. A norma posterior revoga a anterior. Ou seja, são alguns exemplos. Ou seja, quando temos colisão entre regras, o positivismo ele já traz a solução para a questão. O problema seria no caso de colisão entre princípios. Qual é o problema de nós utilizarmos a ideia de ponderação para se resolver essa colisão entre regras? O problema disso tudo é que acaba gerando margem a decisionismos, que é o grande problema. Eu diria que nós, advogados, nos preocupamos, que é uma outra crítica que o Lênio faz, que, na verdade, qual é um dos grandes problemas que nós temos hoje? Muitos juízes primeiro decidem e depois fundamentam, quando o contrário é que deveria ser verdadeiro. Primeiro a fundamentação e, posteriormente, a decisão. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que, para resolver conflitos entre regras, nós não precisamos resolver a ponderação. Por quê? Porque nós já temos critérios próprios de resolução de antinomias. Onde é que nós podemos ter problema? Colisão entre princípios. Se houver, efetivamente, colisão entre princípios, aí vamos, efetivamente, nos utilizar das premissas que são sustentadas por Alex: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Que é a ideia, e daí por essa razão a crítica que o André Caran Trindade faz, se de um lado o parágrafo 1º do artigo 489 tem justamente a finalidade de evitar decisionismos, por outro lado, o parágrafo 2º do artigo 489, ele incentiva isso. E há casos, e aqui eu digo para vocês, que é o Lênio cita o caso Elvanger, que trata, que foi uma decisão prolatada em um habeas corpus, que eu até tenho o número para vocês, onde a proporcionalidade ela acabou sendo utilizada em dois sentidos. Eu diria, houve votos divergentes, é o HC 82424, o célebre caso Elvanger, onde, com base na proporcionalidade, houve decisões para dois lados diferentes, ou seja, tudo acaba, eu digo, tudo acaba tendo como fundamento a proporcionalidade. Sempre acabamos tendo como fundamento a ponderação, quando não deveria ser assim. Quando deveria ser, primeiro, a decisão de forma concatenada, uma decisão observando os ditames do parágrafo 1º do artigo 489 e, posteriormente, a decisão judicial. Então, na verdade, a ideia, a crítica que o Lênio vai fazer, reiterando o que eu mencionei anteriormente, é a expressão normas, que está ali no parágrafo 2º, no que ele diverge também do Humberto Ávila, a divergência. Não concorda com Humberto Ávila, porque norma é uma expressão mais abrangente, que vai envolver regras mais princípios. Regras nós já temos solução dentro do positivismo jurídico através da solução de antinomias. Os princípios é que precisariam disso. E ainda, para se resolver o problema da colisão entre princípios, isso também não é simples assim. Não é simples por quê? Porque nós passamos efetivamente por uma análise detalhada do caso concreto, que vai passar por necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Já estou indo para o encerramento, para não ultrapassar muito o meu tempo.
Aqui, na verdade, a grande preocupação com isso tudo, e concluindo, é com ativismo judicial. Que eu digo, eu como advogada, eu digo que eu aprendi a advogar dentro da loucura que é o poder judiciário. Me perdoem se nós temos juízes aqui assistindo, mas nós temos decisões complicadíssimas. Eu digo, eu aprendi a raciocinar dentro da loucura porque tem decisões e raciocínios que são inimagináveis. Não deveria ser assim. Na verdade, o judiciário acaba sendo uma loteria. É uma loteria que nós temos. E eu digo, a proporcionalidade se presta a isso, se não bem aplicada. Aqui eu digo para vocês, eu não sou contra a ponderação, não sou contra a proporcionalidade. Não. Há casos que deve ser usada. Mas, se usada, ela deve ser usada atentamente. Por quê? Me parece, eu digo ativismo judicial, e daí eu digo, não existe ativismo bom ou ativismo ruim, não concordo aqui com o ministro Barroso. Toda forma de ativismo me parece que é ruim, porque fere o Estado Democrático de Direito. Então, aqui a questão, a crítica toda que eu faço é nesse sentido. Acho, eu digo pessoal, elogiável, parabéns ao Didier por esse parágrafo 1º do artigo 489. Acho que precisamos da ponderação, mas a crítica aqui que eu faço é a ponderação tal como ela veio, dentro dessa ideia do Humberto Ávila, que acaba dando margem para decisionismos. Encerro por aqui, acho que não ultrapassei o tempo, Adonias, agradecendo mais uma vez o convite para participar dessa discussão e a atenção de todos vocês, e estou à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado, Jaqueline. Sempre um prazer tê-la aqui falando sobre os temas de processo. Queria dizer que tem fã seu lá no YouTube, viu? Assistindo a gente. Raul Vaz mesmo disse lá, olha, Jaqueline maravilhosa, viu? Não sei se você conhece, mas... Foi meu aluno, Raul, foi meu aluno. Tudo bem, Raul? Maravilha, ele está assistindo a gente. Temos também do Rio Grande do Sul, Jaqueline Morandini, lá de Passo Fundo, que sempre está aqui com a gente, né, Jaqueline? Jaqueline Morandini, tenho o prazer de conhecê-la quando eu vou dar aula lá na Universidade de Passo Fundo, na UPF, na Pós em Processo. Ela me recebe sempre muito bem lá e está sempre por aqui assistindo a gente. Queria saudar a todos que estão nos assistindo. Jackson Cupertino, meu amigo, estou vendo você aí. E agradecer, Jaqueline, por sua participação. Esse é um tema importantíssimo, porque, na realidade, veja, há litígios que são muito fáceis de serem resolvidos, de um lado, mas há litígios, de outro lado, que são muito complexos. E que, como você bem colocou, cada um de nós, hoje eu estava até conversando com minha turma de Teoria Geral do Processo, na Federal da Bahia, e aí, primeira aula de TGP, aí eu falei, a gente vai lidar com alguns casos, mas eu não quero que vocês me deem resposta assim, é falso ou é verdadeiro. Porque tem casos que a resposta não é binária, né? Isso está certo ou isso está errado. Na verdade, a gente tem uma série de valores ali, e se submetermos aqueles casos a diferentes advogados e a diferentes julgadores, vamos chegar também a diferentes soluções. E aí vem o problema dessa colisão e dessa ponderação, né? Ou seja, quais são os critérios de decidir para evitar para deixar tudo muito claro e evitar essa loteria a qual você se referiu aí. Então, queria agradecer mais uma vez, dizer para todo mundo que está nos assistindo no YouTube que fiquem à vontade para fazer mais intervenções, fazer perguntas. Vou passar a palavra para o Helder. O Helder vai começar aqui a falar sobre o tema dele, que é comportamento processual contraditório. E aí vocês podem ir formulando perguntas, formulando intervenções, inclusive durante a fala dele. Gente, o Helder Queiroz dos Santos é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, professor da Federal do Mato Grosso, advogado. Outro dia estava acontecendo uma reunião lá não sei se foi da ESA, foi da OAB Mato Grosso, e aí um dos conselheiros federais falou assim, Adonias, está tendo um evento online
era sobre desjudicialização, não era? Da execução. E aí, gente, eu assim estava, costumo dizer que a gente está em home office, né? Então eu estava assim, despenteado, não sei o quê. E aí eu me arrumei rapidinho. Eu falei, deixa eu entrar na sala. Eu entrei na sala, um bocado de advogado, professores. E aí o Helder estava lá, nos vimos rapidamente, mas queria registrar saudade, viu, Helder? A gente que já se encontrou tanto aí em São Paulo, em Brasília, aqui em Salvador, enfim, em Mato Grosso também. Sempre ótimo reencontrá-lo e lhe dar as boas-vindas aqui para poder conversarmos aqui na Isa da Bahia. Você vai falar aí sobre comportamento processual contraditório. Se sinta bem-vindo, se sinta acolhido e a palavra está com você. Obrigado, Adonias. Gostaria, nesse primeiro momento, de agradecer ao convite que me foi formulado, cumprimentá-lo, ainda que virtualmente, à distância. É sempre um prazer revê-lo e esperemos que essa pandemia passe rápido e que a gente possa nos encontrar novamente em eventos presenciais. Enfim, prometo também aqui a professora Jaqueline Milk, em que eu conheço há muito tempo pelos seus trabalhos, pelos artigos e livros publicados, e que hoje tive a satisfação de conhecê-la, ainda que virtualmente, e que, passada essa pandemia, e nós teremos as Jornadas Brasileiras de Direito Processual, que serão, se tudo der certo, em Porto Alegre, quem sabe pode ser uma oportunidade de nos encontrarmos e conhecermos pessoalmente. Saudar a todos os advogados, acadêmicos, enfim, operadores do direito em geral que nos acompanham pela ESA da Bahia. Eu sempre fui e sou muito bem recebido na Bahia. Os baianos são sempre queridos e tenho a felicidade de ter bons amigos aí para destacar do processo, como é o professor Antônio Adonias Bastos, como é o professor Fred Didier, enfim, que há muito tempo nos conhecemos. O tema proposto para conversar... Só abrir um parênteses, Helder, antes de falar do tema. Primeiro, preciso transmitir, Jaqueline Morandini, lá da UPF, preciso transmitir o abraço que ela deixou ali no YouTube para você. Ela falou, o Helder também já veio aqui dar aula na pós, já tive verdade com ele. Muito bem lembrado. Jaqueline Morandini, um abraço para você. Me recebeu muito bem aí em Passo Fundo. Poxa, enfim, uma turma muito querida. Me lembro muito bem do auditório, me lembro muito bem da data em que eu fui. E, enfim, Passo Fundo, tive um carinho enorme em conhecer a estrutura da cidade, a estrutura da Universidade de Passo Fundo e a acolhida que Jaqueline nos recebeu lá. Então, Jaqueline, um abraço para você. Algum tempo que não nos vemos e, enfim. E o outro também, parêntese, o último. Na outra ponta, né? Passo Fundo é no Rio Grande do Sul, mas já é quase lá com a divisa em cima com Santa Catarina, quase já na divisa com a Argentina, enfim. E o outro parêntese que eu ia fazer, Helder, é o seguinte, é que você falou das jornadas, né? Então, vou aproveitar, deixa, para poder comunicar a todo mundo, porque o professor Lucon, Paulo Henrique Lucon, já esteve aqui com a gente também. E aí, só que na época, as jornadas ainda não estavam adiadas, não haviam sido adiadas. E a jornada, gente, é um grande evento de processo, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, pelo IBDP, como o professor Lucon disse, na oportunidade. A próxima edição vai ser lá no Rio Grande do Sul, e vão ser 2 jornadas, na realidade, né? Tem as internacionais, que vão ser em Porto Alegre, e logo em seguida as jornadas brasileiras, que vão ser em Gramado, não é isso? Acho que é Gramado, Adonias, quando ele falar em Gramado. Em Gramado, Isso, em ia ser agora em agosto, né? Agora, quer dizer... Se eu não me engano... foi adiado para março, eu acho, né? Isso. Teria sido agora em agosto, e foi adiado para março, por conta da pandemia. Vamos torcer para que tudo dê certo, que aconteça em março. Até porque, se tudo der certo, nós teremos os nossos colegas estrangeiros que virão para o Brasil participar, e, salvo o melhor juízo, será no dia 18, 19 e 20 a internacional, ou 19, 20 e 21 a internacional, e 23, 24 e 25 de março
a local, ou a brasileira, na verdade. Isso. Ou abrindo o calendário aqui mais precisamente, se eu não me engano, 22, 23 e 24, Jornadas Brasileiras em Gramado, que é segunda, terça e quarta. Uhum. E 19 e 20 ou 18, 19 e 20 a Internacional em Porto Alegre. Ou seja, vai todo mundo para Porto Alegre, viaja no fim de semana, vai para Gramado e assiste em Gramado. Exato. Primeiro internacional, depois... Tomara que acabe a pandemia até lá. Tomara. Isso. E dizer que é um evento, gente, que não é só para... Não é um evento para professores, somente para processualistas, né? É um evento aberto para todo mundo que quiser se inscrever e aparecer lá. E assim, a gente tem lá discussões de ponta em processo. Fechado parênteses, Wanda, desculpe ter interrompido aí a sua fala, mas tive que aproveitar o gancho. Não, fez muito bem. O site para os interessados, se eu não me engano, é www.jornadasibdp.com.br. Enfim. Dito isso, vamos então à nossa conversa com a advocacia baiana e do ponto de vista, como o evento é online, e nós já vimos aqui que temos a Jaqueline em Passo Fundo e outros colegas em Porto Alegre e aqui no Mato Grosso que nos acompanham. Assim como a Jaqueline disse, eu também tenho uma carreira acadêmica como professor na Universidade Federal do Mato Grosso, mas há muito tempo exerço a advocacia e o faço com muito prazer. Tenho uma satisfação em ser advogado e em exercer a advocacia. Atualmente na OAB Mato Grosso, sou coordenador pedagógico da ESA e acompanho de perto os eventos de processo. Esse é o motivo pelo qual eu e a Adonias nos encontramos aqui no evento no mês de agosto, sobre a desjudicialização da execução civil. O tema proposto para nós conversarmos nessa final de tarde, início de noite, já para vocês que estão 1 hora na minha frente, é sobre comportamento contraditório. Mais especificamente, sobre a vedação, a proibição do comportamento processual contraditório. Um tema que ganha maior aplicação prática com a implementação do novo Código de Processo Civil, do princípio da boa-fé processual objetiva. Esse é um tema que eu abordei num trabalho publicado chamado A Proibição do Comportamento Processual Contraditório, que está disponível na academia.edu para aqueles interessados. Enfim, para falar de comportamento processual contraditório, nos impõe iniciar resgatando a sua origem, resgatando de onde ele vem. Vou fazer mais uma intervenção. Claro, fique à vontade. O que é a academia.edu? Gente, porque para a gente que está, para quem é professor e conhece academia.edu, etc., a gente vai falando disso assim, né? Eu falo que tem que explicar, porque é uma coisa que nem todo mundo conhece, e aí a pessoa fala assim, pô, tem um texto na academia.edu, mas o que é a academia? Eu lembro que eu trabalhei num banco, logo que me formei, fiz concurso para o Banco Público, entrei no jurídico, e tinha uma sigla, né, que era Cédula de Contencioso Jurídico, e tinha uma sigla. E aí chegavam as pessoas de fora do banco, assim, as pessoas que contratavam com o banco, falavam assim, eu quero falar com não sei quem. Vai lá no... falava o nome da sigla. Vai lá no setor... Aí a pessoa, mas o que é isso? Aí, não. Você vai lá no tal andar, lá tem a célula de contencioso jurídico. A gente vai falando aqui, olha, no academia.edu. Explica aí para a gente que é academia.edu. Pessoal, academia.edu é um site que é www.academia.edu. É um portal mundial em que acadêmicos, em regra, a maioria professores e pesquisadores, disponibilizam seus textos. Então, para uma pesquisa que vocês eventualmente necessitam para fazer no dia a dia da advocacia, sobre um tema, às vezes um tema mais árduo e que tem-se uma dificuldade em encontrar um aprofundamento em livro, e outros temas também, vários autores e pesquisadores disponibilizam textos nesse portal, que é www.academia.edu. E tem textos tanto nacionais como textos estrangeiros. Vários autores estrangeiros também disponibilizam e participam ativamente desse portal. É um portal bastante interessante para a pesquisa acadêmica, e é um espaço em que se busca e se consegue pesquisar por temas, se consegue fazer busca por palavras-chave, enfim. É um portal bastante interessante, embora, como o Adonias bem destacou, nem tão conhecido para os profissionais de direito, mas que vale a pena aqui
consultar, acessar, fazer o seu cadastro, porque tem vários materiais disponíveis que muitas vezes a gente tem uma dificuldade em localizar em uma revista científica, seja porque às vezes a revista científica é paga, enfim, estrangeira. É um portal que nos facilita bastante a localização de materiais acadêmicos, e aqui, então, fica aqui a dica para esse espaço de pesquisa. Feito? Cumprida a missão? Então, vamos lá, pessoal. E aí eu estava dizendo que a ideia da aula de hoje, ou desse nosso bate-papo hoje, é falar sobre o comportamento contraditório, mais precisamente a vedação, a proibição desse comportamento processual contraditório. O novo Código de Processo Civil, ele inseriu no artigo 5º, que está dentro daquilo que é denominado de normas fundamentais do processo civil, o princípio da boa-fé processual objetiva. E ao inserir o princípio da boa-fé processual objetiva, ele estabelece que no processo civil todos devem se comportar de acordo com a boa-fé. Então, todos, qualquer sujeito processual, juiz, terceiros, Ministério Público e as partes devem se comportar observando a boa-fé objetiva. Mas o que é a boa-fé objetiva? Nós conhecemos no nosso dia a dia a boa-fé subjetiva, que é a vontade do agente, que é a vontade de praticar um ato, seja de boa-fé ou de má-fé. A boa-fé, essa é a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva, ela é uma norma de conduta, um comportamento ético, um padrão esperado, um padrão que se espera das partes que participam do processo, do juiz, mesmo do Ministério Público. Então, o novo Código, ele trouxe para fins de direito positivo a boa-fé objetiva, inspirada aí no Código de Processo Civil português, inspirado também no Código de Processo Civil suíço. Então, nós temos a boa-fé como uma norma jurídica fundamental do processo civil que rege o comportamento das partes, vedando alguns comportamentos, entre eles os comportamentos contraditórios. O desenvolvimento da boa-fé objetiva, ela ocorreu muito mais no âmbito do direito civil, muito embora a sua aplicação ocorra em todas as áreas do direito, como ocorre em vários institutos de origem no direito civil. E no direito civil, é comum a lição de que se extrai da boa-fé objetiva 3 funções. A primeira função era ser um cânone hermenêutico interpretativo, ou seja, ser um padrão de interpretação em caso de dúvidas contratuais, por exemplo. Havendo dúvida numa cláusula contratual, a boa-fé ela é um padrão de interpretação que deve ser analisado para fins de avaliar o comportamento posterior das partes, se houve ou não violação de um contrato. A segunda função da boa-fé objetiva é uma função de criar deveres anexos ou laterais. Então, se num contrato, em regra, nós temos o dever, muitas vezes, de pagar quantia por conta de um contrato de compra e venda, ou o dever de fazer ou de não fazer, decorrente de um outro negócio jurídico processual, ou de entregar coisa, nós temos, por imposição da boa-fé objetiva, deveres anexos ou laterais, enfim, que interferem e que criam deveres jurídicos para as partes envolvidas nessa relação jurídica contratual. Então, a boa-fé, ela cria deveres anexos ou laterais. E, além disso, a boa-fé, ela também entra como uma função de limitar ou restringir o exercício de direitos subjetivos. Então, essa terceira função da boa-fé, ela limita o exercício dos direitos subjetivos. Dito isso, Adonis, eu te pergunto, agora são 6h53. Nós teremos que encerrar especificamente às 19h ou a gente passa às 19h? Jogue duro aí, não tem que acabar às 19h, não. Veja bem, na realidade, Daniela tem que orientar a gente aí se vai ter algum outro evento da ESA depois do nosso que vai usar essa sala, porque às vezes acontece isso. Aí ela diz, olha, vai ter um evento às 20 horas, mas não tem isso não. Estou notando que tanto você como o Jaqueline estão muito assim, presos no tempo. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Podem levar mais tempo para o debate. É só a Daniela dizer aí, olha,
podemos ir até meia-noite, que a gente vai. Como eu faço parte da ESA daqui, a gente sabe que às vezes a mesma sala é utilizada para outro evento, e foi esse o motivo da minha pergunta, para utilizar esse tempo. Eu cuidei antes, eu tive num evento da ASP umas 2 semanas que eu levei cartão vermelho, que estava demais, que eu já estou apavorada, né? Para não levar cartão vermelho, eu fico cuidando. Mas Tá certo. tranquilidade. Estamos com o tempo. Daniela Ótimo. vai assinar aí para a gente aqui no chat, se tiver algum evento logo em seguida. Tá bom? Mas vamos lá. Também não pretendo avançar muita ideia aqui, até para que nos acompanhe tenha uma previsibilidade, e a previsibilidade é algo importante para o direito, que eu fale mais aqui uns 15 minutos, e aí a gente, claro, sempre aberto a intervenções, a perguntas, fiquem totalmente à vontade, não só os dois que me acompanham aqui diretamente, mas os colegas que nos acompanham pelo YouTube. Então fiquem à vontade. Eu dizia das 3 funções da boa-fé. E essas 3 funções da boa-fé, nos parece que ela incide no processo. Então, são 3 funções da boa-fé processual. Então, essa função interpretativa ou hermenêutico-interpretativa, ela é prevista expressamente no Código, tanto para interpretar a petição inicial, e aí o artigo 322 estabelece um parágrafo que deve ser interpretado à luz dos postulados formulados no conjunto da postulação e da boa-fé. E o Código também prevê expressamente que a sentença, ao ser interpretada, ou seja, havendo dúvida numa decisão judicial, ela deve ser interpretada de acordo com os seus elementos, observado também a boa-fé. Então, a boa-fé, ela incide, do ponto de vista processual, como um cânone hermenêutico interpretativo, ou seja, uma função de interpretação, quando se há dúvida a respeito, enfim, daquilo que está sendo interpretado, e nesse meus exemplos, sobre a inicial e a sentença. A segunda função da boa-fé, ela cria deveres anexos laterais. No ambiente processual, nos parece que essa função é intimamente ligada com o princípio da cooperação ou o princípio da colaboração. Por que eu digo isso? Porque o princípio da cooperação ou da colaboração, ele impõe deveres às partes e ao juiz. Então, as partes têm dever de atuar com maior probidade, as partes têm dever de atuar com lisura, e o juiz também tem alguns deveres que o direito português nos traz. Aqui, autores, e aqui faço menção expressa ao professor Miguel Teixeira de Souza, traz ao menos 4 deveres da boa-fé, e aqui incidindo no direito processual, e especificamente aos juízes. Então, estabelece que a boa-fé decorre os deveres de esclarecimento, de prevenção, de consulta e de auxílio. Então, o princípio da cooperação impõe esses deveres em que faz com que o juiz tenha sempre o dever de esclarecer, e no direito brasileiro nós temos o embargo de declaração para buscar esclarecer contradições, obscuridades, para sanar a omissão. A prevenção, o juiz tem sempre que prevenir a parte da necessidade, eventualmente, de aperfeiçoar os seus postulados, enfim, suas petições, etc. O dever de consulta, que é intimamente ligado no direito brasileiro com a vedação ou a proibição de decisão surpresa. Então, o juiz tem sempre expor os argumentos e as partes têm direito de poder participar dessa discussão no ambiente processual para que o juiz possa proferir uma decisão com base em fundamento que tenha sido, ao menos, oportunizado ao debate entre as partes. Isso é uma imposição tanto do princípio do contraditório e à luz do novo Código, do artigo 10, que veda a prolação de decisão surpresa, tema de objeto de nossa pesquisa e de livro publicado por nós. E aí, sim, por fim, o dever de auxílio, em que o juiz deve auxiliar as partes a superar as suas dificuldades, e aí no ambiente processual, daqueles advogados que atuaram e atuam, eventualmente, em processo físico, sabe da dificuldade que às vezes se tem de quando o prazo está aberto para ti, mas o processo está com a parte contrária, e aí você precisa de uma devolução do prazo para que possa efetivamente se manifestar. Isso poderia ser aqui uma manifestação do dever de auxílio. Dito isso, eu entro especificamente na terceira função da boa-fé, a função de limitação ou regulação de exercício de direitos subjetivos.
E aí, para que a gente possa entrar diretamente no tema proposto por nós, a proibição do comportamento contraditório. Então, a boa-fé, nessa função de limitação ou regulação de direitos subjetivos, ela incide no processo para limitar eventuais práticas de atos processuais, para, enfim, regulamentar diversas questões. Desse ponto de vista, nessa terceira função, há vários outros pontos em que a doutrina aponta como decorrentes da regulação do exercício do direito. Então, aqui, tanto a exceptio doli, ou a exceção dolosa, quanto a tucoque, comportamento não esperado, a chamada suppressio e surrectio, faz com que seja suprimido e ressurja um direito para as partes decorrentes do comportamento adotado por elas ao longo do tempo, como a duty to mitigate of the loss, ou seja, o duty to mitigate the loss, que é, na verdade, o dever de mitigar o próprio prejuízo, em que o credor tem o dever de mitigar o próprio prejuízo. E aqui, especificamente, a proibição do comportamento contraditório, conhecido como venire contra factum próprio. Então, o venire contra factum próprio, ele vem exatamente como a proibição do comportamento contraditório. Como isso incide no processo? Como que se dá essa proibição de comportamento processual contraditório no ambiente processual? Então, do ponto de vista processual, as partes, do ponto de vista processual e do ponto de vista do direito em geral, as partes não podem, numa relação jurídica, não podem adotar um comportamento contraditório, comportamento que se contradiz com o ato anteriormente praticado. Então, o comportamento contraditório, ele é algo não esperado, não almejado pelo direito. E para incidir essa vedação do comportamento contraditório, há necessidade de se analisar basicamente 4 pressupostos para que haja essa incidência, essa aplicação. Primeiro, deve haver um comportamento inicial, que é chamado factum próprio. Então, a parte no processo, tem que ter praticado um determinado comportamento. Esse comportamento tem que ter levado, e aí um segundo requisito, a legítima confiança na conservação desse comportamento. Então, esse comportamento praticado, se espera que ele criou, uma vez criado uma legítima expectativa, que ele seja reiterado. O terceiro ponto é que a parte pratica um comportamento incompatível com o anteriormente praticado ou um comportamento contraditório. E esse comportamento contraditório, e aí o quarto elemento, ele quebra a confiança. Esse segundo comportamento quebra a confiança e esse comportamento pode causar dano ou pode limitar o exercício de alguns direitos. Então, no ponto de vista processual, aqui para ficar dentro do nosso tema proposto, é possível que ocorra o exercício de pretensões que posteriormente se contravenha a ocorrer uma pretensão ou uma manifestação posterior em sentido contrário àquela manifestação anteriormente praticada no processo. E essa limitação, ela incide e afeta e restringe o direito das partes no ambiente processual. O professor José Carlos Barbosa Moreira, um dos grandes autores que tivemos na literatura processual brasileira, ao lado de Ovídio Batista, aqui, para fazer menção ao Rio Grande do Sul, e a um mentor aqui da professora Jaqueline Milk, José Joaquim Calmon de Passos, ou como ele gostava de dizer, o JJ Calmon de Passos, o grande processualista baiano que muito influenciou uma geração, enfim, com todos os contemporâneos aqui de Barbosa Moreira. Barbosa Moreira, na sua tese de livre docência, defendida lá por anos de 1960, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, já destacava essa proibição de comportamento contraditório, já destacava a inadmissibilidade de um sujeito processual apresentar concordância com um ato no processo e depois vir em juízo e praticar um ato diametralmente oposto a um ato contraditório. Então, ele já destacava essa importância de não se admitir a eficácia ou a produção de efeitos de comportamentos contraditórios. Então,
destacado isso, eu destaquei aqui 7 comportamentos contraditórios para que a gente possa analisar a incidência prática dessa proibição de comportamento contraditório decorrente da boa-fé. Primeiro que eu quero destacar aqui, então serão esses 7 comportamentos para destacarmos aqui com nossos colegas. O primeiro ocorre quando se impugna uma decisão judicial alegando o cerceamento de defesa, mas no curso do processo, a parte manifestou que não havia intenção de produzir provas e requereu ainda o julgamento antecipado da lide, o julgamento antecipado do mérito da causa. Perceba, se a parte manifestou no processo que não havia interesse na produção probatória, que estava satisfeito com as provas até então levadas aos autos, e requereu o julgamento antecipado, ela não pode vir em juízo depois alegar que houve cerceamento de defesa por não ter podido realizar outras provas. Esse é um comportamento contraditório. Mas, para fins de comportamentos contraditórios, nós temos institutos processuais próprios que dialogam com a boa-fé. E a preclusão é um instituto que dialoga diretamente com a boa-fé. A preclusão lógica, propriamente dita, ela vem em juízo exatamente também vedar no ambiente processual esses comportamentos contraditórios. Então, não é possível que aquele que alegue que não tinha intenção de fazer provas venha em juízo alegar cerceamento de defesa. Uma outra hipótese de incidência da proibição de comportamento contraditório é que não se deve admitir uma alegação de nulidade na utilização de uma prova emprestada, por exemplo, feita por uma parte que, no curso do processo, concordou com o aproveitamento dessa prova. Em outras palavras, a parte manifesta dos autos que concorda com o traslado de prova realizada em outros autos e depois vem em juízo questionar a validade dessa prova emprestada. Esse também é um comportamento processual contraditório não admitido no direito, não admitido na seara processual. Aqui também, e esse é um ponto que me parece muito interessante e que me chama muita atenção, esse caso eu observei num julgamento do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, a parte que ela vem em juízo e estabelece um valor da causa, ciente que o valor da causa é um critério para a fixação de honorários de sucumbência, ela não pode, posteriormente, vir em juízo e questionar que a condenação feita em honorários de sucumbência tem que ser utilizada um valor a maior quando não for o caso de aplicação com base no valor da condenação. Então, ou do benefício econômico. Então, o valor da causa, quando ela é utilizado, sabendo que isso vai ser um parâmetro para a fixação de honorários de sucumbência, ela não pode depois questionar o valor que ela mesma atribuiu, porque esse é o comportamento processual contraditório. O quarto exemplo diz respeito a uma parte que interpõe um recurso extraordinário, alegando que há uma distinção de alguma ação de controle de constitucionalidade em que trata do tema. Então, dizendo, olha, não se deve-se admitir esse recurso extraordinário porque não se trata de um tema em que houve uma não se trata de um tempo em que houve uma suspensão ou que tenha sido afetado por uma eventual ação de controle de constitucionalidade. Mas depois essa parte vem em juízo e alega que, um exemplo aqui em sede de agravo interno, de que há necessidade de sobrestamento até que seja julgada uma outra ação, seja em controle de concentrado de constitucionalidade, seja em controle difuso por conta de um recurso extraordinário com repercussão geral admitida e com ordem de sobrestamento de todos os processos. Então, se no primeiro momento a parte alega que há uma distinção, ela não pode depois vir em juízo requerendo o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento e a fixação da tese desse recurso extraordinário com repercussão geral.
quinto exemplo, o sexto exemplo, o sétimo são trazidos aqui por o professor Fred Didier. Então, algum desses exemplos anteriores foram trazidos pelo professor Darcy Ribeiro, também aqui para fazer menção ao estado do Rio Grande do Sul. E esses próximos 3 exemplos, o professor Fred traz em seu curso de Direito Processual. Então, recorrer de uma decisão em que havia aceitado essa decisão anteriormente, pedir a validação ou a invalidação de um ato em que ela mesma deu causa, ou impugnar uma eventual legitimidade ou ilegitimidade ativa que já foi aceita em processo anterior. Esses 3 exemplos são trazidos por Fred para reforçar a proibição de comportamento processual contraditório. Por fim, para encerrar essa exposição aqui, temos hipótese de não incidência. Então, aqui, Larissa Tunala, ela que tem um livro específico sobre essa temática, ela traz e destaca que essa proibição do comportamento processual contraditório, ela tem uma aplicação subsidiária e que ela não incide em algumas hipóteses. Por exemplo, quando não existe liberdade para a prática de condutas, quando existe a liberdade para a prática de atos contraditórios, quando o legislador positivou situações em que veda ou em que autoriza comportamento contraditório, como, por exemplo, a regra da eventualidade na defesa do réu, em que o réu deve apresentar a consideração de defesa, e essa consideração de defesa autoriza argumentos contraditórios decorrentes do princípio da eventualidade da defesa. Quando existir ressalva motivada quanto ao ato posterior, por exemplo, a parte vem em juízo para depositar o valor de uma condenação, mas ressalva expressamente que assim está fazendo para não incidir eventual multa, mas que isso não impedirá de recorrer posteriormente. Então, que há ressalva expressa em sua petição. E quando existir conflito entre princípios processuais, como a eventual colisão entre princípios de boa-fé e cooperação processual. Então, esses são os pontos que eu destaquei para vedar em que o ordenamento jurídico veda esse comportamento processual contraditório. A boa-fé, portanto, ela pugna que as partes tenham em juízo um comportamento reto, um comportamento ético, um comportamento coerente e que não adote comportamentos processuais contraditórios, não devendo ser admitido não só pelas partes, mas para todos os sujeitos processuais a prática de comportamento processual contraditório. São esses os pontos que eu destaquei para essa nossa conversa com a ESA da Bahia. Agradeço, Adonias, mais uma vez a atenção e fico aqui à disposição de todos os colegas, seja vocês que estão nessa sala comigo, sejam aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Obrigado, Adonias. Helder, a gente que agradece muito a sua participação. O tema é interessantíssimo. Antes de falar, eu tenho até uma colocação sobre isso, mas queria dizer que ainda no final, porque a gente tem um delayzinho entre a nossa sala aqui e o YouTube, então no finalzinho lá da fala de Jaqueline, tínhamos aqui elogios de Sandro Astolfi e de Luana Stephens, e Sandro também fez elogios aí à sua fala, Helder. Sobre esse tema, não exatamente sobre o venire contra facto próprio, mas sobre a aplicação do princípio da boa-fé objetiva no processo. Eu sempre lembro, não sei se você concorda comigo, mas daquele parágrafo 2º do artigo 792 do CPC, que está ali dentro da execução, tratando dali da fraude à execução. É um tema que eu gosto muito de estudar, que eu escrevo sobre o tema, né? E o que acontecia no CPC de 73, e o que a jurisprudência dizia, inclusive existe enunciado, existe entendimento simulado do STJ sobre a matéria, né? Que, veja, quando
alguém adquiria um bem, né? E depois o exequente alegava a ocorrência de fraude à execução. Em relação ao executado, não tinha muita dúvida, porque se ele já tivesse sido citado lá no processo de conhecimento ou até mesmo no processo de execução, o executado, o réu, não tinha como alegar a boa-fé, né? Dizendo assim, não sabia que existia uma demanda contra mim que pudesse comprometer esse bem da vida, ou que pudesse comprometer a minha solvência, porque tendo sido citado, ele não teria mais esse argumento, afinal de contas, ele não tinha como dizer que não sabia da demanda, né? Tanto é assim que um dos efeitos da citação é que a citação torna litigiosa a coisa. O réu não tem mais como dizer, olha, não sabe, vendi de boa fé, né? Transferi o bem de boa fé. Então, quando a alienação, do ponto de vista do réu, isso era muito tranquilo. Aí vinha a questão da boa-fé do terceiro adquirente, né? Porque o terceiro adquirente dizia simplesmente, eu não sabia. Não sabia que existia o processo pendente sobre esse bem da vida, ou não sabia que existia o processo pendente que podia reduzir o réu, que era o devedor, à insolvência. Portanto, adquirir de boa-fé. E a jurisprudência da STJ se inclinava nesse sentido. Ou seja, quando a penhora recaía sobre aquele bem, tinha sido alienado para um terceiro, o terceiro embargava de terceiro, apresentava embargo de terceiro, e a jurisprudência da STJ dizia assim, olha, cabe ao exequente provar a má-fé, o que era praticamente impossível. Tanto que a gente tem uma súmula da STJ que diz que a caracterização da fraude à execução se configura quando já existia a verbação da penhora, né? Penhora verbada, ou quando demonstrada a má-fé. Só que era muito difícil que o exequente conseguisse demonstrar essa má-fé. Aí eu lembro que tinha um julgado de relatoria da ministra Nancy, do STJ, que ia na contramão disso. Dizia, não, quem tem que provar a sua boa-fé é o terceiro adquirente. Então, e aí veio o CPC 2015, no artigo 792, quando ele tipifica ali a fraude de execução, e no parágrafo 2º ele diz que no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, cabe, um ônus do terceiro adquirente provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas tanto no domicílio do vendedor, como no local onde se encontra o bem. Ou seja, com esse parágrafo 2º do 792, o que o legislador está enunciando, o que ele está protegendo? Ele está protegendo justamente a boa-fé objetiva. Ele diz assim, bom, bicho, você vai comprar alguém, você quer comprar alguma coisa? Compre. Agora, se você provar, através das certidões, que você fez a pesquisa e constatou que não existia nenhum processo que pudesse comprometer a solvência do réu ou pudesse comprometer o bem que você adquiriu, ótimo, você está de boa fé. Agora, se você não fizer essa pesquisa, na sua inércia, na sua omissão, a gente não vai ter essa presunção de boa fé. Na realidade, é como se a gente estivesse pensando o seguinte, olha, nós esperamos uma conduta média da sociedade para termos segurança jurídica, né? Se essa conduta não for adotada, a gente tem aí uma quebra da boa-fé. Não é? A gente não pergunta assim, olha, qual era o seu ânimo, diferentemente da boa-fé subjetiva, né, Helder? O ânimo, ele atuou com culpa, atuou com dolo, querendo provocar prejuízo ou não. É que na boa-fé objetiva, a gente espera uma conduta. E não adotada essa conduta, resta violada a boa-fé, salvo prova em contrário. Costumo fazer o paralelo com a luta de boxe. Veja, na luta de boxe a gente tem, assim como no processo, um conflito, né? Você quer vencer, você quer nocautear a outra parte,
Para isso, você vai poder desferir golpes, etc. Vai poder desferir golpes no tórax, nos membros superiores, no braço, no abdômen, na cabeça. Pode fazer tudo isso. Mas você não pode dar o velho, o conhecido golpe baixo, né? Se você atingir a pessoa abaixo da cintura, o árbitro da luta de boxe não vai perguntar assim, mas peraí, qual era a sua intenção? Não, ele não vai perguntar isso, ele vai falar assim, é falta. Esse comportamento é um comportamento que viola uma regra, é uma conduta que a gente não vai examinar o ânimo, né? Então, a gente tem regras de boa-fé objetiva dentro do CPC, né? Que é um dos aspectos que leva ao venir em contrafacto próprio. Você não pode ter comportamentos que em si sejam contraditórios, né? O que você acha aí sobre isso? Jaqueline, pode ficar à vontade também para intervir e o Helder também sobre a exposição de Jaqueline, tá joia? Joia. Não, realmente... Não, eu estava dizendo, realmente a boa-fé ela foi incorporada no parágrafo 2º do artigo 792 e realmente deve se analisar se o terceiro adquirente tomou aquelas precauções mínimas a respeito, né? Então, me parece que essa positivação no parágrafo 2º veio em boa hora, embora a gente saiba das discussões que se tem isso, a gente saiba da polêmica que deu quando foi efetivado e o STJ criou a súmula 375, que tratando da boa-fé na fraude à execução, enfim, mas esse parágrafo 2º, e principalmente pelo fato dele ser voltado a bens não sujeitos a registro, né? Porque quando há bem sujeito a registro, você registra a penhora na matrícula do imóvel. Você consegue efetivar uma ordem de bloqueio e penhora de um automóvel que é sujeito a registro ao Detran. O problema são os bens não sujeitos a registro. Então, as cautelas... É mais fácil, né? Porque agora a gente não precisa mais de ordem judicial. É o próprio exequente que leva... Eu lembro que quando o CPC de 2015 entrou em vigor, eu tive um caso interessante sobre esse assunto, porque o CPC diz claramente que você pode averbar a penhora independentemente da determinação judicial. E aí a gente levou num cartório, a gente fez uma penhora numa execução, aqui lá pelo escritório, e aí levamos, né, o auto de penhora para averbar. Aí, na época, o CPC tinha acabado de começar a viger, e aí o oficial do cartório falou, não, só com ordem judicial. Eu falei, putz, e agora? Aí voltei no processo, aí fui conversar com o juiz, falei, excelência, eu estou com problema, eu preciso averbar a penhora. E o tabelião falou que não, que só com ordem judicial. Aí o magistrado falou assim, mas doutor Doni, o senhor professor de processo, eu sabe que não precisa. Eu falei, eu sei, mas o que eu faço? Aí ele falou assim, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Aí ele falou, o quê? Eu falei assim, eu vou peticionar pedindo a averbação. Aí ele falou, eu vou indeferir. Aí eu falei assim, mas você indefere e coloca, e diz o fundamento que você está indeferindo, porque, de acordo com o artigo 844 do CPC, não precisa mais de determinação judicial. Aí foi, coloca, pronto. Aí eu fiz a petição, vem requerer a averbação. Aí ele, o novo CPC, no artigo 8, diz que é um ônus do exequente, né, que independe da determinação judicial. Eu levei lá esse despacho indeferindo, aí o cartório falou, agora sim, agora o juiz disse que não precisa de determinação judicial. E aí averbou. No começo da vigência, ninguém sabia como era direito. E aí a coisa foi. É isso. Mas diga. O código tem algumas disposições que auxiliaram aí essa divulgação. Aproveita, Donias, para, enfim, na Universidade Federal, um dos temas que eu tenho lecionado e estou lecionando em 2020 é execução. Então já é um momento para aproveitar e pedir aqui, está precisando estamos aguardando a versão da sua teoria geral da execução à luz do novo código. Eu sei que dá um trabalho danado atualizar livro, mas aproveito para fazer menção ao seu trabalho, que sempre nos acompanha aqui no... Estou atualizando, estou atualizando. Seja no dia a dia do escritório, seja nas nossas aulas da graduação. Maravilha. Adonias, Diga. eu tenho uma discussão que eu queria que eu tenha, que eu trabalho em execução há muitos anos também. E esse artigo 792
Esse novo artigo me parece que existe. Ele tem um problema aqui que eu detecto nele, e eu gostaria de ver como é que tu resolve ele. Já discuti muito com alunos em cursos para magistrados, isso aqui eu acho um caos, isso aqui que fizeram. Acho que era melhor como ele era do que o jeito que isso aqui ficou. No artigo 792, nos incisos 1, 2 e 3, o legislador ele condiciona que a fraude à execução a existência de averbação nas matrículas. O inciso primeiro fala quando pender sobre o bem a ação fundada de direito real averbada no registro público. O inciso 2 cita o 828, que trata da averbação da certidão efetivamente de admissão da execução, que é alterada. O inciso 3 fala averbação. O inciso 4 não fala em averbação. O inciso 4 fala quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor a ação capaz de reduzi-la à insolvência, que pode ter uma ação de conhecimento, uma ação monitória, uma reclamatória trabalhista. Como é que ficam os terceiros, na tua opinião aqui, como é que ficam os terceiros de boa-fé, com base aqui nessas ações, com base no inciso 4, que tu não tem registro, tu não vai falar aqui em registro de penhora, porque não tem uma ação de cobrança, por exemplo. Não tem. E é fraude pelo inciso 4. Assim, os incisos 1, 2 e 3 exigiram, que é uma tese que o Décio Erpen, que trata aqui no Rio Grande do Sul de fraude, que é um desembargador aposentado, sustentava há muitos anos, dizendo, olha, para considerar fraude tem que ter aviso na matrícula. Só que qual é o problema? O inciso 4, eu não tenho como, só se eu registrasse a citação pela lei de registros. Então, pelo inciso 4, como é que fica a proteção dos terceiros de boa-fé, por exemplo, numa ação de conhecimento, quando não tem penhora ainda? Qual o momento da fraude aqui no inciso 4? Assim, o que eu entendo desse assunto, Jaqueline? Nas hipóteses dos números 1 a 3 do artigo 792, você tem bens que são sujeitos a registro e você, portanto, faz o registro e quando você averba, né, ali no registro do bem, o terceiro não tem mais como alegar boa-fé. Porque ele vai lá no registro do bem, no cartório de imóveis, no Detran, como o Helder disse aí a gente vê, bom, o automóvel, o imóvel está penhorado. Então, existe uma demanda que não houve nem penhora, na hipótese do número 1, veja. Mas existe uma demanda fundada em direito real sobre aquele bem. Então, eu terceiro adquirente, estou adquirindo e imaginando o quê? Se eu tenho duas opções. Ou eu não adquiro, porque eu não quero correr risco nenhum, ou eu adquiro sabendo que estou correndo um risco de depois perder esse bem. Porque existe um processo. No número 4, veja, aí a ação não versa sobre um bem especificamente. Ela versa sobre uma quantia. Então, eu estou cobrando do réu uma quantia e estou cobrando, vamos dizer, 100 mil reais do réu. E aí, ele tem bens. Ele já foi citado, ele sabe que existe a demanda contra ele, portanto, depois de ele ter sido citado, ele não tem mais como alegar boa-fé. Então, ele sabe que foi citado e ele começa a alienar os bens que possui. Aí vem a questão, o terceiro que adquire o bem, como é que ele prova a boa-fé dele? Aí eu acho que entra o parágrafo 2º do 792. Porque, veja, repare, eu vou comprar um bem de alguém que não é um bem sujeito a registro, né? Mas esse bem vale 70 mil reais. E aí eu falo assim, pô, basta eu comprar de olhos fechados, sem investigar qual é a situação do devedor, do vendedor, né? Ele é solvente ou não é solvente? Esse bem pode responder por uma futura execução ou não? Então, eu tenho que investigar, e me parece que é por isso que o parágrafo 2º diz que ele tem que tirar certidões, obter certidões. Por quê? Porque se eu vou ao judiciário, extraio as certidões, e aí vejo e falo assim para o vendedor, bicho, tem ação contra você, cobrando quantia. Me prove que você tem outros bens que garantem essa eventual condenação. O cara fala, está aqui, meu patrimônio é de 500 mil, eu vou te vender esse bem que vale 70 mil, ainda sobram 430 mil.
Agora, você falando, bom, eu não tenho. Aí eu falo, bom, eu estou aqui então comprando esse bem e correndo o risco de perder o bem. Isso já acontecia muito, antes mesmo da vigência do CPC 2015, com as empresas. Naquelas, quando as empresas pedem para os advogados fazer due diligence, então uma empresa vai comprar outra. O que ela faz? Ela pede assim, ó, quero saber quais são todos os processos trabalhistas que existem contra a empresa que eu vou comprar. Quero saber quais são todos os processos que existem que têm dívida tributária, né? E aí, veja, a gente tem aí uma situação em que uma empresa está adquirindo outra e está dizendo assim, qual é o passivo que eu estou assumindo, né? Eu quero ter ideia desse passivo. E parece que é um raciocínio parecido, né? É. Eu concordo contigo, acho que no caso do inciso 4º, que se deva utilizar até para bem sujeito ao registro, daí por analogia esse parágrafo 2º, né? No sentido de se buscar no domicílio do devedor, no foro do local, do imóvel, certidões. Aqui se utilizar, porque não teria alternativa daí aqui. É como eu raciocino também esse inciso 4º. Isso. Sandro até perguntou aqui no YouTube. Essa questão do parágrafo 2º do 792 torna-se uma questão complicada para conciliar com todo o dinamismo do mundo negocial, né? Ainda mais que, como se sabe, a maior parte dos cidadãos não conhece nem mesmo o Código Civil, quanto mais o CPC. Não deveríamos considerar também a presunção da boa-fé? Só eu acho que aí a boa-fé, essa presunção da boa-fé, é a presunção da boa-fé subjetiva, né? Então, tem coisas que têm determinados aspectos em que a gente aplica a boa-fé subjetiva. Em outros tantos, a gente aplica a boa-fé objetiva. O Eder trouxe aí uma série de exemplos. Ou seja, o que a gente espera? Uma conduta média, uma determinada conduta do cidadão. O cidadão não pode alegar que desconhece a legislação, né? Enfim, para isso, inclusive, ele pode consultar advogados, né? E um advogado de sua confiança para ter a orientação, para adquirir de forma segura, mas a gente não pode permitir que as pessoas também comprem os bens irresponsavelmente, né? Ou seja, que elas comprem um bem e depois, com isso, implique numa frustração de uma execução ou de uma ação, outra ação judicial, monitória de conhecimento, em que tem um credor já pretérito buscando o pagamento da quantia, né? Me parece que é por aí. Não sei o que o Helder e que Jaqueline acham. Não concordo com. Na verdade, os adquirentes têm que ter um mínimo de cautela, senão as fraudes correm à solta. Digo, tem fraudes tão bem montadas que tu não detecta que são fraudes, de tão bem montadas que são. Então, o mínimo, se de um lado tem o princípio da menor onerosidade que protege, devedor, tem princípio efetivamente da boa-fé que vai proteger os terceiros, tem o princípio do resultado na execução também, né? Então, é um mínimo de cautela, já que não existe um registro geral no Brasil, né? Se existisse um registro geral, tu resolveria todos, mas não existe um registro geral no Brasil, então é uma cautela mínima que tem aqui dentro. Me parece que foi dentro da linha, mas poderiam ter deixado mais claro, porque gera lacunas, né? Ele vai numa linha nos 3 primeiros incisos, ele vai em outra no inciso 4º, o código. Mas eu concordo contigo, Adonias, e tem que ter um mínimo, tem que ter, senão os devedores fraudariam ainda mais do que já fraudam. O Helder concorda com isso também? Concordo, estou de acordo com vocês. Acho que é nessa linha, realmente. Maravilha. Gente, vamos caminhando para o fim, né? Porque já são 7h30, já temos aí 1h30 de programa. Queria reiterar o agradecimento à Jaqueline, ao Helder, por terem aceitado o convite, que tenham se sentido em casa, ainda que virtualmente, aqui na Bahia, na ESA da Bahia. Queria passar a palavra para a Jaqueline para tecer seus últimos comentários, Jaqueline, e se despedir aí de todos que estão nos assistindo. Eu agradeço mais uma vez o convite, Adonias, que me foi feito. Foi um grande prazer te ouvir, Helder. Já fiquei cheia de ideias depois da tua palestra. Estava procurando até o artigo já, para consultar o teu artigo.
sobre o tema, tenho casos envolvendo até essas questões que tu abordaste. E muito obrigada pela atenção de todos que estão ouvindo, pela participação de todos, aqueles que são meus alunos, os que não são alunos, que estão ouvindo aqui. Foi um grande prazer, Adonias, estar aqui hoje. Nós é que agradecemos por você ter vindo, ter aceitado o convite. Espero conhecê-lo ao vivo um dia, conhecê-lo ao vivo. Maravilha, que possamos trazê-la depois presencialmente para cá. Sim. E que possamos nos encontrar também aí no Rio Grande do Sul em março. Sim, né? Sim, esperamos. Maravilha. O Helder, está com a palavra. Eu queria, nesse encerramento, agradecer mais uma vez o convite que me foi formulado pela ESA da Bahia, por ti, enfim, parabenizar aí por essa sequência de temas de direito processual que você está à frente da ESA da Bahia. Acho que é uma iniciativa muito interessante e importante. Queria também registrar aqui minha satisfação de conhecer, ainda que virtualmente, a Jaqueline. Como eu já tinha registrado no início, Jaqueline, conheço vários trabalhos seus, e aqui foi para mim um momento feliz de compartilhar esse painel, essa nossa noite aqui na ESA da Bahia, ainda que seja virtualmente. Então, que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve, que as jornadas possam se concretizar e que nós estejamos em seu estado, no Rio Grande do Sul, nesse grande evento de direito processual, que é as Jornadas Brasileiras de Direito Processual. É isso. Queria agradecer a atenção de todos que nos acompanham até agora e até um próximo evento, Adonias, Jaqueline. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Helder, por ter aceitado o convite também. Obrigado pelas explanações. Eu queria, já agora me despedindo, né, dizer que o programa fica à disposição de quem quiser assistir depois no canal da ESA, lá no YouTube. Queria agradecer a todos os que nos assistiram hoje aqui ao vivo, todos os que vierem a nos assistir depois, mesmo não sendo ao vivo, né? Agora, a gente tem um evento síncronos, né? E assíncronos. A gente tem coisas que acontecem em tempo real, mas fica registrado para que as pessoas depois possam também assistir, está lá disponível. Queria agradecer imensamente a Daniela Silva, gente, está aqui sempre conosco, sempre nos apoiando, sempre viabilizando o acontecimento dos eventos da ESA da Bahia. Ela que é responsável por colocar a gente aqui no Zoom, colocar a gente no YouTube, disponibilizar depois. Então, obrigado, Daniela. Sem você, como eu sempre digo, não conseguiríamos fazer isso. Reiterar agradecimento para a diretoria da OAB da Bahia e para a diretoria da ESA da Bahia. Tá joia? Fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima quarta-feira, quando nós estaremos juntos novamente, se tudo der certo, e vamos trazer mais uma edição do Colocando o Processo em Prática. Jaqueline, um beijo, Helder, um abraço. Fiquem bem também aí no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, e que possamos nos rever em breve. Tá joia? Tchauzinho para todos. Tchau para vocês. Tchau.